rapidinho para ganhar com tempo. Queremos também. Segundo livro de Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levaram cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Naamã foi contar o seu sonho, Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia a mim para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farpá em Damasco melhores do que as águas de Israel? Será que não poderia mandar lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando apenas lhe disse que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do Senhor, a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que há Deus, que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. E ofereceu um presente. Eu vou ler somente até aqui. O que é que essa palavra diz em primeiro lugar? É não desistir. É não desistir. Porque a palavra diz que Naamã ele deu 7 mergulhos no rio para ficar purificado. A palavra não diz que ele deu um mergulho e saiu um pouquinho, deu 5 mergulhos. Foram 7 mergulhos. Se ele tivesse dado 4 mergulhos, talvez ele não tivesse sido curado. Ele tinha que seguir a risca aquilo que o Senhor tinha ordenado. Então nós temos que aprender também que nós temos que ser obedientes e perseverantes. Nós vimos aqui que a gente tem que saber a quem a gente deve buscar. Porque em primeiro lugar ele foi buscar o rei de Israel. E não era o rei de Israel que ele tinha que buscar, era a Deus. Ele tinha que buscar a Deus, ele tinha que procurar o profeta. Quando ele chegou na pessoa certa, aconteceu, veio logo um milagre. E ele foi o milagre. E muitas vezes nós pensamos também que é do nosso jeito. Porque ele pensava que o profeta ia até ele, porque ele era um homem de guerra, ele era um homem importante. E ele achava que o profeta tinha que ir até ele, que tinha que fazer da forma que ele queria. Não, eu achei que ele ia chegar aqui, ia colocar a mão sobre mim, invocar o Senhor e eu ia ficar limpo. Mas Deus, ele dá a ordem e ele faz do jeito que ele quer. Às vezes nós colocamos na nossa cabeça: não, para acontecer isso em minha vida, Deus tem que fazer assim, assim e assim. Mas os planos de Deus, eles são diferentes do nosso. E nós vamos viver o sobrenatural de Deus quando nós buscamos a Deus, ouvimos a sua voz e obedecemos aquilo que Ele manda. Glória a Deus. E quando nós Aleluia. Glória a Deus. Às vezes as coisas parecem estranhas. O povo diz assim: o povo de Deus é bem louco, é bem doido. Mas é assim, Deus trabalha. O que Ele disser, a hora dele é diferente, o tempo dele é diferente, não é igual ao nosso. Os pensamentos dele são muito maiores que os nossos. E muitas vezes nós achamos: Deus manda a gente fazer uma coisa tão simples e a gente faz: poxa, assim não vai dar certo não, tinha que ser assim. A gente bola uma coisa totalmente diferente. Mas se a gente seguir
exatamente o que Deus disser e não desistir na metade, nós vamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Amém? É esse é o texto que Deus vai fazer para a vida. Glória a Deus.